Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros históricos. Continuidade da leitura de interpretação protestante dos livros de Esdras e Neemias até 1 e 2 Macabeus. Narração: Margarete Vital. Esdras e Neemias. Outra obra do cronista, como mostra o fato de que a conclusão de Paralipômenos é igual ao início de Esdras. A divisão é simples. Em Esdras 5 e 6, temos o relatório da restauração até a reconstrução do Segundo Templo, de 525 a 515. Em Esdras 7, Neemias 13, temos a narração verdadeira e própria dos acontecimentos desde a metade do século V em diante, conectados com dois protagonistas: o seu envio por parte do governo persa, a dificuldade encontrada na obra da reforma, a situação religiosa e moral, etc. Na base da obra se encontram certamente fontes de arquivo, por exemplo, Esdras 2, Neemias 6, uma lista dos primeiros repatriados da Babilônia, ou Esdras 1, 1 a 4, uma lista dos ornamentos do templo que os babilônios levaram e os persas restituíram. Em Esdras 7, 12, 9, 15, temos provavelmente um documento na base do qual estão as memórias de Esdras, enquanto em Neemias de 1 a 7 e provavelmente nos capítulos 10, 12, 27 a 43 e 13, temos as memórias de Neemias. Embora o texto faça chegar a Neemias depois de Esdras, as relações cronológicas entre os dois não são claras e há autores que desejariam por Esdras depois de Neemias. Interpretação protestante para o livro Tobias. Sem pretender ser um relato histórico, o livro deuterocanônico de Tobias apresenta uma narração deliciosa em torno de um deportado do Reino do Norte, Israel, e de sua família, com a finalidade de louvar a providência divina que ajuda o justo inclusive nas situações mais difíceis e complexas. É inútil dizer que o nosso herói consegue superar todas as provas: viagens difíceis, cobrança de créditos, influências demoníacas, ataques de um peixe enfurecido cujo fel revela possibilidades curativas milagrosas, etc. Os referimentos históricos do livro são, talvez a propósito, extremamente vagos, às vezes francamente inexatos. Também aqui o Pentateuco aparece como a lei de Moisés. Porém, por outra parte, não falta a prática de ritos que a lei proíbe. O autor demonstra conhecer a sabedoria oriental e, segundo seus métodos, quer ensinar e edificar os leitores antes que narrar-lhes acontecimentos. Por outra parte, os personagens poderiam perfeitamente ter existido, o que lhe dá um caráter de novela histórica. Interpretação protestante para o livro Judite. Também aqui temos um relato novelado do segundo cânon, cuja finalidade é a de demonstrar que Deus é justo, mas também cheio de compaixão, que sabe premiar a virtude, mas também castigar duramente a maldade e a incredulidade. Os acontecimentos que conduzem do bloqueio da desconhecida localidade de Betúlia ao assassinato de Holofernes são, na sua maior parte, se não imaginários, pelo menos fruto de uma reelaboração fantástica de elementos tradicionais. Estes pertencem aos elementos mais aproveitáveis pela pintura, especialmente a barroca. Interpretação protestante para o livro Ester. Os acontecimentos narrados neste livro, cuja finalidade é de explicar a origem da festa de Purim, uma espécie de carnaval hebraico celebrado ainda hoje, se teriam desenvolvido na primeira metade do século V a.C., baixo o reinado de Assuero, isto é, Xerxes I. O livro divide-se em uma parte protocanônica, que carece de qualquer menção do nome de Deus e que contém uma série de episódios, intrigas e polêmicas, através das quais a piedosa Ester descobre uma conspiração anti-hebraica urdida por alguns dignatários da corte, que como castigo devem sofrer a mesma pena que tinham reservado aos hebreus. Trata-se de uma volta evidente à doutrina da remuneração, já examinada a propósito do Deuteronômio.
Uma parte deuterocanônica trata de remediar o caráter pouco teológico do livro protocanônico, insertando nele as preces e as observações piedosas dos seus protagonistas, especialmente Mardoqueu, pai de Ester. Nos dois casos, e isto inclusive com as adições deuterocanônicas, o livro não oculta um forte caráter xenófobo que constitui quase uma caricatura do conceito de eleição. Xenofobia significa aversão ou hostilidade aos estrangeiros. Interpretação protestante para os livros 1 e 2 Macabeus. A grave situação criada na Palestina por causa da perseguição religiosa de Antíoco IV Epifanes durante a primeira metade do século II a.C. e a Guerra de Liberação que seguiu constituem o tema principal destes dois livros. Todos os chefes da Guerra de Liberação levavam o sobrenome de Macabeus, provavelmente de um termo que significa martelo, de onde toma nome o livro. 1 e 2 Macabeus são originalmente, com toda a probabilidade, duas obras diferentes, das quais o primeiro livro contém a maior veracidade histórica. Inclusive aqui e acolá não faltam notas patrióticas que se avizinham ao nacionalismo. A origem é provavelmente palestina. O primeiro livro é também rico em materiais históricos, cuja autenticidade não é certa. 2 Macabeus, pelo contrário, tem elementos teológicos mais desenvolvidos e pertence provavelmente à diáspora judaica extra-palestina. Diáspora significa dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. E aqui nós encerramos então a leitura de interpretação protestante aos livros históricos. Eu sou a Margarete Vital, agradeço a sua companhia até aqui, agradeço que você possa partilhar com todas as pessoas que você conhece e no próximo áudio nós vamos iniciar a leitura, ainda no Antigo Testamento, das introduções aos livros sapienciais, também nas 4 interpretações: católica, ortodoxa, judaica e protestante. Muito obrigada e até lá!